Te motivar e mostrar para você que existe uma jornada. A jornada, ela tem os teus espinhos, mas à medida que você persiste, você encontra um caminho firme em que você possa andar totalmente focado no seu propósito. Lembrando que você não é o que aconteceu com você, mas o que você decide fazer com o que te aconteceu. E foi isso que a minha convidada de hoje decidiu fazer. Não aquilo que disseram a ela, mas aquilo que ela decidiu se tornar. Preste bastante atenção que uma decisão pode mudar a sua vida. Então fique aqui. Hoje eu acredito, inspirada pelo Espírito Santo, que hoje é noite de tomada de decisão. E eu apresento vocês Isabela Nascimento, que nome chique! Boa noite, gente. Tá inspirada? Tô inspirada. Cantora, pregadora, missionária, adoradora, profeta, mãe, esposa. Já começa falando o nome, né? Comece falando o nome dos teus pais. O nome do meu pai é Messias, o nome da minha mãe, Euzeni. Tem irmãos? Tem 2 irmãs, Isadora e a Estela. E elas louvam? Louvam. Uma delas tá desgarrada, mas eu creio que Jeová vai pegar, né? Que é instrumentista, toca. E tem minha irmã Estela, que ela também é adoradora, toca violão, baixo, usada por Deus também. Sério? E o nome do esposo? Meu esposo, Alan. Isso, e meu filho, você vai estar aí né? tietando ela. Você está ao vivo, né? Ela está aí vendo, tá vendo ela? Sim. E o filhão? O meu filho, Joabe, tem 4 aninhos, uma bênção, uma promessa. Uau! Glória a Deus. Quando eu já começar te ouvindo louvar, eu vou ficar aqui bem receptiva para que você seja essa voz nessa noite para cada ouvinte aqui nesse lugar. Primeiramente, né, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, né, para ser um porta-voz e que através de tudo que será feito aqui seja para a glória do nome do Senhor. Será a capela, né, porque a intenção seria trazer alguém, mas infelizmente contratempo. Mas é um louvor que marcou a minha vida, é esse louvor de Bruna Carla, Cicatrizes. Uau. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei. Sabe a marca que ficou em mim, dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava, não falava mais, minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida, e o que doía tanto agora não dói mais. Uma nova história começou em mim, daquela dor só me restou uma cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver, me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Glória a Jesus, amém, aleluia. Uau, tudo a ver com o podcast. Oh, meu Deus. Uma nova história começou. Louvado seja Deus. Quando Isabela começou a sua história, apesar da meu dor. Deus.
A minha história já começou desde quando nasci, né? Porque a Bíblia diz, antes que se formasse no ventre, já tinha te escolhido, te separei. E a minha história é cheia de desafios, né? Minha mãe me instruiu, né? Meus pais me instruíram no caminho do Senhor. E aí a minha mãe sempre conta isso, até contou um pouco para você, né? Que com 3, 4 anos de idade, cresci na Madureira, louvando ao Senhor. E aí minha mãe me procurava no meio da igreja, cadê? Onde estava Isabela? Lá em cima do altar. Então o altar é o lugar que transforma. Isso aí. Comecei já com 3, 4 anos, pedindo o pastor para ter uma oportunidade. Sempre pedi o pastor para me cantar. Uau! Aí, de lá para cá, o Senhor vem fazendo, realizando, falando promessas. Sim. E eu amo adorar o Senhor, sempre tive muitos sonhos. Sim. E eu amo cantar, sempre cantei, na verdade, né? Desde os 4 anos. Você lembra? É muita coisa. Qual foi o primeiro hino que você Olha, louvou? sinceramente não lembro. Talvez minha mãe lembre, talvez seja a formiguinha, corta-folha e Mãe, lembra, mãe? Dá um sinal pra nós aí. Mas uma nova história começou em mim. Não tem como a transformação não passar por você. É verdade. A transformação passa por nós. Isso. Quando eu decidi falar sobre transformar, porque eu passei por essa transformação. Glória a Deus. Eu decidi sair do lugar de vítima. Porque sempre há culpados, sempre há pessoas responsáveis do que aconteceu com você. Sempre diz, eu estou assim porque não me ajudaram, não me apoiaram, porque não me ajudaram financeiramente, eu não tenho uma casa para morar. Enfim, são tantas coisas que faz com que a pessoa esteja estagnada. Mas a gente vê aqui Isabela, uma menina de 4 anos, que viu uma oportunidade e diz, não, eu quero cantar. Sim. E estava ali posicionada para louvar. E hoje tem constrangimento de falar a sua idade, não, né, Isabela? Não, jamais. Tenho 30 aninhos. Ah, não! 30 anos, com essa carinha de 17. E ganhei meia-noite. Uau! É a melanina, né? Melanina, muito bom. E tipo assim, querendo ou não, esse louvor marcou porque foi na fase da minha adolescência que lançaram esse hino. Sim, a adolescência é muito difícil. E, meu Deus, muita prova, muita vergonha. E querendo ou não, a gente trilha o caminho, né? Os nossos pais ensinam, chega um período da rebeldia, não me vanglorio falando essas coisas, mas talvez tenha algum jovem que está nos assistindo agora, que talvez estar na igreja não significa que você vai ser salvo, né? Exatamente. Dizem, né, filho de peixe não é peixinho, né? Sim. Peixe é. Só que a gente é instruído, chega no caminho, a gente quer tomar nossas decisões. Exato. Eu sempre fui da igreja, assim, nunca fui pro mundo, sabe? Nunca desviei, sempre estive ali com os meus pais. Só que nesse período da cicatriz, foi o louvor que lançou, porque eu estava mais afastada, dentro da igreja, mas estava afastada. Frequentava só culto. E feridas que foram abertas por palavras, até mesmo por decisões minhas, de querer trilhar um caminho diferente. E aí, quando eu louvo isso, Deus conhece a minha história, porque ali no bairro Botafogo, eu era vergonha. Sério, Isabela? Sério, eu era vergonha. Uau. Eu era uma vergonha, minha mãe que está aqui sabe, né, o quanto eu dei trabalho para os meus pais, ao ponto de meu pai uma vez orar e falar, Senhor, prepara e leva, porque trazia vergonha, sabe, para o reino do Senhor. Então, assim, a gente seguindo o caminho de Deus, eu entendia que eu precisaria dar um basta ali. Sim. Porque eu sei também que Deus tinha uma promessa na minha vida. E Satanás querendo investir para paralisar. Sim. Mas teve um dia que eu decidi. Falei assim, eu quero trilhar o caminho de Deus. Viver aquilo que Deus tem para mim. Então, quando eu canto, Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe as marcas que ficaram em mim. Uau. Porque só eu sei aonde eu passei, o que eu vivi, para eu chegar aonde estou chegando. Ainda não cheguei onde eu queria chegar, mas já é uma superação. Já está no caminho, isso que é importante. Olhar assim para a adolescência, imagine que é um momento de rebeldia. Eu, particularmente, como terapeuta, adolescente significa adoecer. O significado da palavra adolescente é adoecer. Por que ele adoece? Agora ele tem uma transformação no seu corpo, né? Ele tem essa transição de tudo que ele recebeu dos pais até os 12 anos de idade.
Ele vai decidir o que ele vai fazer com essas informações. Então, é esse momento realmente que não é de se rebelar, mas de buscar a sua própria identidade. Isso aí. Porque, vamos dizer assim, desde do mundo intrauterino até a adolescência, é comando, faça isso, faça, e você tem que ser assim, você tem que estar ali fazendo, né, realizando, até porque ouvimos muito, honrar pai e mãe, né? Então entendemos que honrar pai e mãe é viver ali cegamente, viver os princípios ali, mas na adolescente você, ao fazer essa estrutura, você decide se segue essas instruções ou se decide seguir os próprios caminhos. E aí vem a parte, né, a questão hormonal, a mudança de mentalidade, e aí vem essa parte dos relacionamentos, as amizades, do grupo que você quer fazer parte, porque o adolescente fala muito da comunidade, de quem que eu faço parte. Você quer pertencer, você tem uma referência e você quer pertencer. E ver você falando sobre isso, assim, realmente eu não imaginava que Isabela passou por esse processo. Foi um período bem desafiador mesmo. Minha mãe orando, clamando, e aí, graças a Deus, Deus mudou a minha história, né? Quando foi o ponto de virada que você disse, não, eu tenho que ser uma outra pessoa? Olha, eu lembro como se fosse hoje. A gente tinha participado, acho que foi de uma cruzada, lá no bairro Botafogo, em um espaço de evento. E Eliseu Monteiro, né? Ele é uma bênção. Naquele dia ele falou, liberou uma palavra sobre a minha vida, sobre o meu ministério. Sim. Numa sexta-feira. Nesse período você já estava cantando fora, não? Não, eu só ficava ali dentro mesmo, ainda não tinha. Local. Sim, só na minha igreja, não cantava fora. E aí ele liberou algo sobre a minha vida que Deus já estava falando, só que aí naquele dia foi muito específico. E ele falou assim: Deus está marcando a sua vida hoje. Uau. E ainda essa semana Deus vai fazer algo na tua vida que você não será mais a mesma. Foi uma semana, acho que foi quarta ou terça-feira, não me lembro, não me recordo bem, mas quando chegou no domingo na minha igreja, houve um movimento tão grande lá naquele dia que o pastor João Paulo, que é um pai na fé para mim, me chamou em cima do púlpito, colocou a mão, pediu para que eu colocasse a mão no ombro dele, que naquele dia Deus estava marcando o meu ministério ali. Não era batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo e a graça de Deus me envolveu de uma tal forma que cumpriu a palavra que o profeta já havia liberado justamente naquela semana. Você foi batizada com o Espírito Santo nesse dia? Fui, porque eu decidi, eu falei, Senhor, eu quero mudar. Se o Senhor tem algo para minha vida, eu vou mergulhar com força. Então, fala ali para as pessoas que estão vendo aqui essa transmissão, não tem como ter mudança, não tem como transformar sem decidir mudar. Isso aí, é uma decisão, é você que escolhe qual caminho você quer trilhar, o que você quer viver em Deus, porque promessa você já tem. Uau. Né? Aquilo que você precisa fazer, tomar e decidir, Deus não vai decidir por você. Uau. É você que precisa se posicionar, é você que precisa se erguer, é você que precisa decidir o que quer viver. Uau. Porque quando eu decidi, Deus mudou a minha história. Uau. Deus mudou a minha história. Então, a transformação não existe sem a decisão. Exatamente. Eu vejo aquele ponto do filho pródigo, Lucas 15. Né? Eu acho muito lindo esse texto, Lucas 15, porque ele não tinha direito à herança, mas ele fala para o pai, eu quero a minha herança. E o pai não resiste da herança para ele, libera a herança. É muito importante entender isso, que muitos pais, escuta pais, liberar os filhos, mesmo você entendendo que eles não estão prontos. Os pais sabem quando os filhos não estão prontos, mas respeitar a decisão deles para a própria evolução é extremamente importante, porque esse pai ele poderia dizer, não, você não vai, ponto. Mas ele disse, não, quer herança? Eu vou te dar herança. Então, ele seguiu a vida, o pai não foi atrás. O que a gente vê? Muitos pais que os filhos decidem ir e o pai fica o tempo todo controlando a vida do filho, né? E esse pai não, ele ficou na porta, mas não ficou, não mandou servo atrás, nada. Porque ele sabia que o filho ia voltar, o pai sabe. Até que ele perde tudo e ele vai se alimentar das bolotas ali dos porcos, que era um animal imundo para os judeus. Então, caindo em si, forte, conclui aí, que eu quero que você conclua. Só dei a deixa para você. Não, ele vai dizer, né? Ele vai dizer, levantar-me-ei, vou ir ter com meu pai. Só que aí ele com o pensamento que vou voltar, você servo,
vou trabalhar para o meu pai, porque essa é a mentalidade que o diabo quer que nós tenhamos. Sim, que não somos filhos. Que não somos filhos. Isso aí. Somos escravos, somos significantes, que o pai não vai nos receber, que o pai não nos ama. Mas aí quando ele volta, a perspectiva e a realidade era outra. Ele vai o quê? Colocar anel, Sim. sandália, roupa Sim. nova, vai dar festa. Sim. Porque como eu disse, o pai sabia que ele ia voltar. Sabia. É Deus dizendo pra gente, você pode até ter uma decisão, mas o pai sabe que uma hora você vai voltar. Exatamente. Você consegue entender? Ele perdeu Sim. tudo, só não perdeu o caminho de volta. Exatamente, porque, olha, nós temos que frisar isso. Glória a Deus. Caindo em si. É glória a Deus. Quando ele percebeu que o caminho que ele estava ia levá-lo à ruína, ele decidiu voltar para a casa do pai. Decisão. A casa do pai significa um lugar onde eu me sinto seguro. Escute, presta atenção. Qual é, amado ouvinte, qual é o seu lugar seguro? Volte para lá, porque lá tem chinelo. Pode dizer, Isabela, tem sandália, tem tudo, anel, tem honra. Tem banquete, tem alegria, tem festa. Para você, tem anel. Glória a Deus. O mundo tem coisa medíocre, coisa Aleluia. pouca, mas Deus tem abundância. Glória a Deus. Mais um hino, por favor, Isabela. Mais um hino. Oh, Senhor, glória a Deus. Ai, tá sendo muito. Aleluia. Esse hino aqui, glória a Deus. Quantas vezes perguntei pra Deus, Uau. porque ainda não aconteceu Aleluia. tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso, é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Eu sei que nunca me abandonou. Eu sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Eu sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Uau. Amém, Jesus. Olha, 2 hinos de dor, né? Oh, meu Falou Deus. sobre cicatrizes e dor. Uau! Glória a Deus. Muito importante falar de dois termos. Eu vou voltar onde nós comentamos. Estou chorando horrores, acabou minha maquiagem, tá bom, gente? Já foi embora. Mas 2 pontos importantes que eu quero pontuar para você. Dentro da neurociência, existe uma estrutura. Nós somos o órgão, que é uma estrutura, tá? E tem a mente, que é uma parte da alma. A alma que fala com o cérebro, é ele que traz as orientações, eles comandam. Então, aquilo que eu sinto reflete na minha parte fisiológica. E o fisiológico, ele evita a dor. Ele evita a dor, ele sempre vai te levar para o prazer. E o que eu venho dizer com essa palavra é inevitável a transformação sem passar pela dor. É verdade. Uau! Glória a Deus. A dor faz parte do processo, neurologicamente, fisiologicamente, emocionalmente, a dor faz parte. Quando você foge da dor, você está se ausentando de si mesmo. Sim. Você está apenas um indivíduo vegetando. Sim. Então, o processo da dor faz parte, certo? Porque se está doendo, porque você está vivo. Ai, meu Deus. Você está vivo, está doendo, está vivo. Porque se você não sentir mais nada, você está morto. Isabela, É verdade. me fala dessa experiência. Você foi impactada com o Espírito, foi batizada com o Espírito Santo e a partir daí nasceu a Isabela Meu Nascimento. Deus, nada mais me parou. Você lembra do seu primeiro convite para louvar numa igreja? Deus, eu acho que foi no Alecrim.
Foi ali no Alecrim. Quantos anos, Foi, Adé? tem muitos anos isso. Tem mais de 10 anos. Uau. Eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos. Sim, 18 anos. sim. Entendeu? Você lembra o hino que você cantou lá, que você recebeu o convite para louvar? Pode ter certeza que foi o louvor de Bruna Carla, porque só... porque eu era apaixonada. Foi um evento que você foi. Acho que foi uma campanha. Uma campanha na Igreja do Alecrim. Isso. Que você foi a primeira vez que você foi convidada. A primeira vez sempre é maravilhoso, Meu né? Deus do céu, Eu lembro a minha alegria. primeira vez que eu fui convidada para pregar, meu Deus, eu não esqueço nunca. Foi maravilhoso. Eu lembro que eu preguei, vem e vê. Eu só falava isso. Oh, meu Deus. Vem ver, eu só falava isso. E como que foi depois disso, dessa sua primeira experiência e ser apresentada para a multidão? Porque quando a gente fala de Jesus, ele ficou no anonimato até os seus 30 anos. Exato. E depois ele é conhecido publicamente, assim. A gente fala de anonimato entre aspas, né? Sim. Porque acho que com 12 anos ele estava no Sinédrio falando com os doutores da lei. Isso. E os seus pais quiseram, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou fazendo a vontade do meu pai. Glória a Deus. E aí, quando você foi apresentada para as pessoas e os convites começaram a chegar, como que seus pais lidaram com isso? Como que você lidou com os elogios? Na verdade, para mim, foi um desafio, porque primeiro, não parece, né? Mas eu era muito tímida. Eu era muito tímida. E eu cantava só de olho fechado. Sim. Aquela coisa assim, não olhava para ninguém. Então, quando começou a vir os convites, eu precisei buscar até em Deus um destravar. Para que eu viesse destravar ministerialmente. Porque eu sei o que Deus tinha comigo e tem, é algo profético. Sim. Então, não tem como eu ministrar tímida daquele jeito, se eu acabo limitando o poder de Deus. Exatamente. Né? E aí foi muito desafiador, porque eu cantava mais na minha igreja. Sempre trabalhei ali na igreja, já fui líder das crianças, trabalhava muito ali, então eu trabalhava no meu campo. Quando foi para expansão para outras igrejas, eu comecei a orar, Senhor, se o Senhor tem algo na minha vida, primeira coisa, tira a timidez. Tira a timidez. Então, eu fiquei muito envergonhada. Eu cantava nas igrejas, ficava cheio de vergonha. E meus pais, querendo ou não, me incentivavam, né? Oravam por mim. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs. E tipo assim, querendo ou não, quando eu comecei a cantar, eu lembro como se fosse hoje, as minhas irmãs que saíam comigo. Porque era um grupo de mulheres, né? Eu cantando, minha irmã tocando bateria. Meu e a minha irmã Estela na guitarra. Não acredito! Evento de mulheres. Ficavam doidas, querendo. Era um trio. Era. Meu Deus! Eu ia aí, mas foi bem depois, sabe? Bem depois que Deus foi começando a fazer. Fazia o maior sucesso, provavelmente, né? Isso, era uma coisa linda. A gente ia nas igrejas assim e minhas irmãs indo comigo também. Vocês têm diferenças de idade? Minha irmã, olha, agora tu me pegou, porque olha, eu acho que a minha irmã Estela acho que tem 21 ou 22. E minha irmã Isadora tem 25. Acho que é isso, né? Então, 3, 4 anos de diferença. De uma para outra. Isso. Você é do meio, é mais velha? Eu sou a mais velha. Sou a mais velha. Que responsabilidade. Demais. Uau. E aí começou a louvar e você começou a falar, eu quero deixar também essa segunda parte, dessa mudança da voz, o posicionamento e tudo. Então, eu vou pedir para você mais um louvor. Amém. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar. Ai, meu Deus, por que, Senhor? Voltar às minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como servo cego sem te contemplar. Quebra este vaso rachado como estou e tira as feridas que o mundo enviou e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro, que
molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me dá tua paz, pois eu quero ser oleiro, eu quero ser um vaso que lhe apraz. Amém. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória Como que tá aí, Jesus. gente? Você tá sentindo? Tá aqui no estúdio, eu tô me Louvado segurando seja Deus. para não sair no manto, no poder, tá uma glória. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, enquanto a Isabela, hoje nós estamos, eu entendo que o propósito hoje é sobre dor. Amém. Mais uma vez, a cicatriz no livro de Isaías, no capítulo 43, Glória a Deus. se não me fala a memória, o 18 ou 19, fala: esqueceis as coisas passadas e as coisas antigas, porque eis que estou fazendo uma coisa nova. O que eu quero deixar bem claro para você que está aqui não tem essa questão de é um acaso, não tem um acaso. Não. Se você está aqui porque esses louvores é para você, essa mensagem é para você. Talvez você pense que você está no fundo do poço, mas ainda tem lugar para você se segurar e se levantar. O teu momento não te define, preste bastante atenção. Difícil esquecer o que te aconteceu, porque o versículo fala: esquecer as coisas passadas. A questão não é esquecer, mas aprender com o passado. Como terapeuta, eu lido com o passado na clínica todos os dias. Pessoal, não quero falar sobre o que me aconteceu, não. Mas tudo que eu vivenciei fica uma memória emocional. Então, é chamado memória celular. A célula, ela grava de cada experiência que eu vivi, fica gravado ou tristeza, ou medo, ou raiva, né, ou culpa. Então, na terapia, você tem que fazer o quê? Resignificar essa memória. Então, esqueceis as coisas passadas faça alguma coisa do que aconteceu com você. Entendeu, Isabela? Pode Interessante que esses dias, né, eu ministrei sobre isso também. Porque eu não posso mudar o meu passado. Aleluia. Mas eu posso alterar o meu futuro me posicionando no meu presente. Uau. Não, tem gravou isso? Não, entendeu? Não. Oh, meu Deus. Senti graça aqui. Louvado seja Deus. Esquecer o passado. É esquecer. Porque eu ministrei sobre Jabes. Uau. Né? Sim. Causador de dor. Se ele fosse olhar pro título e o rótulo que colocaram sobre ele, isso. Ele ia paralisar ali, não ia Exatamente. viver o que ele viveu quando Deus atendeu a sua oração. Estava limitado. Sim. Colocaram um rótulo nele dizendo: você é o causador de dor. É limitando, você só vem até aqui. Exatamente. Mas aí ele não se vitimizou, não colocou a culpa em sua mãe. Exatamente. Ele se posicionou, ele disse: Senhor, se o Senhor alargar a minha tenda e a sua mão for comigo, acabou, e ampliar os meus termos, acabou. Aí o texto diz: e Deus atendeu, ouviu a oração de Jabes. Exatamente. Ele não ficou condicionado àquela palavra que a mãe lançou. Não. Em dores me concebeu. Isso aí. Ele não ficou condicionado a uma história. Exatamente. Tipo, eu vejo muito na clínica filhos falando: minha mãe fala que eu fui um erro. A minha mãe fala que não me esperava. A minha mãe fala que tomou um medicamento. Eles falam muito isso, que escutam nessas histórias, né? Sim. Enquanto as famílias estão conversando, a criança está atenta a cada diálogo. E é uma palavra que fixa dentro do coração de um indivíduo. Uma mulher de 60, eu já vi mulher de 70 anos chorando, 80 anos na clínica, falando dessa experiência do que eles ouviram dos pais. Meu pai não acredita em mim, minha mãe não acredita em mim. E fica fixado nisso. Mas Jabes, ele fez a diferença. Ele disse: não fico condicionado, porque isso é sobre a minha mãe. Exatamente. Não é sobre mim. O que é da minha mãe é da minha mãe, e o que é meu é meu. Exatamente. Ele vai romper. E nisso eu aprendo até mesmo, porque se a gente está falando sobre dor, eu compreendo que para gerar, para dar à luz, vamos entrar num período de dor. Exato. Parto. Sim. Vai gerar em nós dor. Sim. E a mãe de Jabes, ela vai entrar no período de dor e vai sentenciar aquilo que ela gerou. Transferiu pro filho a dor dela. Exatamente. É muito comum isso. Porque a gente tem algo gerando, a gente está gerando algo em Deus. Sim. A gente precisa ter maturidade, que vai vir um período da dor. Sim. Mas no momento da dor, eu não posso sentenciar o que eu estou gerando em Deus. Não posso transferir. Não.
Porque eu compreendo que é só um momento de dor. Aí Depois passa, a gente esquece. Exatamente. E tem, Vira tem testemunho. muitos pais que também fazem chantagem emocional com os filhos, né? Eu abdiguei da minha vida por você, eu deixei de casar, ter um novo relacionamento, eu deixei de ir para outro país, eu fiz tudo por você. E esse filho, ele fica condicionado, com medo de ir para a vida, porque tem medo de decepcionar os pais. E acaba entrando num ciclo, né? Porque a pessoa não rompe esse ciclo, aí vive esse momento de dor, passa pro filho, passa pro neto, mas Jabes, ele entendeu, eu preciso quebrar em mim. Tem que quebrar. Meu Deus. É uma quebra hoje. Tá tendo quebra. Em nome de Jesus. Maldição, é avançar, é romper. Entendeu? O que aconteceu com meu pai, o que aconteceu com a minha mãe, é dos meus pais. É isso aí. Eu fico, né, com aquilo que eu recebi. Exatamente. E vou fazer algo grande com isso. Aí. Eu falo muito na clínica. Quando o que nós erramos eu vou ser melhor. Isso é orgulho. Isso Deus abomina. Mas quando eu digo, em honra a você, minha mãe, eu vou ser próspero, em honra a você, meu pai, eu vou ser bem-sucedido, isso fala de legado, isso fala de continuidade. Então, talvez você não rompe porque você está competindo com os seus pais. Mas se você entender que ele deu a vida por você, e ainda que eles tenham tomado decisões erradas, porque eles são humanos, mas ele deu a vida. Então, em honra a você, eu vou fazer algo maior. Isso em honra aí. a você, eu vou prosperar, vou ter saúde, vou ter vida, e assim sucessivamente. Mais um louvor e vamos para o comercial depois do louvor. Amém. Oh, meu Deus, tu estás forte, neste lugar, Senhor, tu estás neste lugar. Oh, meu Deus, tu hoje és realmente, Deus, de Senhor. fato, tá tendo... Glória a Deus. Canta mais de Bruna Carla, porque Bruna Carla ainda? Tá gostando de Tá Bruna gostando? Carla, Glória a Jesus. Esse aqui, ó. Quantas vezes já tentei me esconder, preocupado com o que iriam dizer. Já cantei tão vazio, já orei sem querer. Aleluia. Quantas vezes troquei o sim pelo não, mas o Senhor sabia da minha intenção. A fé se escondia por trás da razão. O peso da tribulação me quer no chão, cortar as minhas asas pra poder não voar. Mas estou decidido, não vou mais negar. O meu chamado é o que me faz viver. Por isso, oh meu Deus, aleluia. Mas tomei uma atitude, preciso viver teu chamado, deixar minha história ser carta de Deus para um homem perdido, negar o meu eu, romper com os conflitos, vou buscar teu reino, tua voz, não desisto, aceito teu chamado, eu aceito, Senhor. Agora é oficial. A 9ª edição acontecerá aqui, no Hotel Nova Onda, sobre o tema Entre o Espelho e as Emoções. Que será no dia 12 de maio, às 18 horas, um café colonial com precinho agradável para você. Quanto, Paula? Apenas R$100. Não acredito que você vai ficar de fora. Outra coisa, vamos tratar sobre beleza e emoções. Saúde emocional. Maria cuidando da beleza E Paula cuidando da saúde emocional. Não acredito que você vai ficar de fora. Transformação total. Se você deseja participar da 9ª edição, escreva aqui, eu quero. Mulheres, você sabe, quando eu estou por aqui é para contar novidades. Aqui é mais uma novidade, mais uma parceria.
Voltamos aqui transformando-se com Paula Alessandra e RCI hoje aqui. Não que os outros convidados não foram maravilhosos, mas cada convidado é único, é uma experiência única. Quando você pensa que vai ser de uma forma, você é surpreendido. Apesar de eu conhecer a Isabela, mas hoje eu estou sendo surpreendida pela história dela, impactante, do Ministério de Louvor de Palavra. Que voz é essa, Isabela? Amém, Você disse que não tinha essa voz. Não tinha. Me fala sobre isso. É um mistério. Só quem é espiritual vai entender o que é mistério de Deus mesmo, Sim. né? Porque, como eu disse, né? Amava louvar a Bruna Carla, também Cassiane, que minha mãe me lembrou aqui agora. Muitas memórias que às vezes falha, né? Mas a minha voz não era assim, grave, né? Você consegue imitar mais ou menos como que era a sua voz? Quero nem passar vergonha aqui. Né? Sério? Que é uma voz grave. E você fez aula de canto, Isabela? Não. Fiz um período lá no bairro Botafogo, mas foi acho que um mês, assim, não dei continuidade não, entendeu? Mas o seu vibrato é natural, porque você tem o vibrato, você vai pro grave do agudo muito rápido. Eu não entendo nada de música, então Você assim... vai do grave, igual esse que você cantou do vaso. Eu pensei, aí você aqui eu cantei agudo, mas você desce pro grave. Vai fazer aí, aquela parte. Do vaso? É. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor. No começo, né? Aí, muda o tom. Eu não Vai. entendo. Por causa das cicatrizes. É na última frase, né? Vai, de novo. Da guerra que passou. Isso é grave. Você vai do agudo pro grave muito rápido. Como que... Eu não sei. Só sei que Deus falou. Deus falou que ia mudar minha voz. Minha voz era mais fina, né? E Deus falou literalmente, vou tocar nas suas cordas vocais e vou mudar. Pra você ter a sua própria identidade. E mudou. Não, realmente. Se eu ouvir a Aline Barros, eu vou identificar com outras cantoras. A Midian, você consegue ali ver uma diferença, consegue ver uma comparação com outras pessoas, mas quem tem uma voz grave e aguda, você é médio soprano? Eu não entendo nada disso. Não entendo. Sou leiga, não sei. Eu canto, mas eu ainda não compreendo. Mas quando que eu lembro, Isabela, porque eu tenho um ministério profético. Amém. Sou profeta. Mas eu lembro que eu passei um processo ministerial muito forte de exclusão, umas questões pessoais que eu passei, e o Senhor falou que ia mudar o meu ministério, muito parecido. E eu lembro que eu fui pregar na Rua do Fogo. E eu lembro que eu preguei, porque eu não tinha o hábito eu li o texto e ficava ali no mistério profético, mas não deixava de Deus agir. Mas assim, desenvolver o texto eu não tinha habilidade. Isso foi mais ou menos 2014, 2015. E eu lembro que eu fui pregar aquele livro de Romanos, a experiência gera a experiência, a esperança. E eu preguei, assim, muito bem pautado. Falei, gente, pela primeira vez, eu lembro, foi nítido. Eu recebi o dom de palestrar, de pregar, que até então eu não tinha. As pessoas me conhecem, continuam me conhecendo como profeta, missionária e tal. E esse dia ali eu expandi. A partir desse dia eu comecei a ter mais assim, oportunidade para pregar em congressos, eventos mais renomados. E assim, eu lembro nitidamente. Você lembra quando foi essa transição de voz que você teve, que você estava no agudo e de repente, ou você foi só cantando e de repente você observou, as pessoas começaram a falar com a sua voz, mudou? Foi assim, eu fui cantando e minha voz foi mudando mesmo. Foi uma transição de voz. Inclusive, no meio dessa transição que Deus me impulsionou para viver, eu lembro que foi algo tão demoníaco, Satanás, com uma fúria muito grande na minha vida, investindo para paralisar e neutralizar minha voz, que eu iniciava a cantar nas agendas, minha voz sumia. Uau. Eu falava a primeira frase da canção, minha voz sumia. E eu já estava ficando com medo até de receber convite para louvar. Sim. Porque eu ficava, eu vou cantar, minha voz vai sumir. Aí eu pensava, vou louvar um hino bem fácil para caso minha voz falhar, alguém vai me ajudando. Aí eu fui uma vez numa igreja, o pastor nem me conhecia. Fui com meus pais, me chamou lá na frente e falou que Satanás estava querendo parar a minha voz. Literalmente, ela sumia, minha voz sumia. Uau. E eu ficava tentando falar e não conseguia falar. Desde aquele dia que o pastor colocou a mão na minha garganta,
para poder Deus repreender toda a seta. Nunca mais eu fiquei rouca daquele jeito. Aleluia. Porque eu não conseguia cantar. Eu pegava no microfone, dava a paz do Senhor, começava a cantar na primeira frase, minha voz sumia. Fui cantar uma vez em Rio das Ostras, numa vigília grande que teve naquela época. Cantei, na mesma hora minha voz sumiu. Chamei, eu acho que foi até minha amiga ou minha irmã que estava lá, não me lembro agora, para me ajudar, que eu fiz assim e eu fazendo assim, ó, minha voz sumiu. Para você ver, né? Uhum. Nesse ministério, como não se comparar? Porque geralmente numa agenda tem outras pessoas, que geralmente tem igrejas que, infelizmente, têm um hábito, positivo ou negativamente, né, de colocar vários cantores num cartaz. Aí cada um tem o seu estilo de música e tal. E ver aquela pessoa cantando e a glória está descendo e o movimento acontecendo e você por último. Você já, por exemplo, já foi convidada para cantar em um evento que tinha uma cantora renomada, por exemplo. Sim. Me fala sobre isso, sobre a comparação. Eu antes ficava muito apreensiva, porque, primeiro, né, uma coisa que eu carrego hoje comigo, não tinha maturidade naquela época. Porque quando a gente sabe que Deus nos escolheu, a comparação não existe. Porque você sabe que Deus te escolheu e te deu uma identidade. Sim. Aquela identidade você precisa ir onde você for e carregar ela para onde você for. Certo. O problema da comparação é essa. Você querer se comparar, você acaba esquecendo quem você é em Deus. Sim. E querendo ser alguém que Deus não te chamou para ser. Sim. E aí, por você ver pessoas ali melhor do que você, e eu já passei por isto, eu ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Fulano tá ali. E aí a gente acaba querendo impressionar as pessoas, esquecendo de querer adorar a Deus. Sim. E aí a gente já acaba pecando. Porque a gente acaba se comparando, se colocando no lugar da outra. E aí, quando eu entendi que a comparação não tem que fazer parte do meu ministério, foi um ato de amadurecer em Deus. Sim. Porque naquela época, quando eu cantava, né, eu ainda canto, né? Mas a gente vai chegar lá no negócio da transição da palavra, né? Eu ficava apreensiva, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou cantar? E eu ficava tentando achar uma canção que fosse impressionar. Você tá passou entendendo? por isso. Passei, eu acho que todo mundo já passou por isso. Sim. Isso se chama imaturidade, né? Sim. Não tinha maturidade espiritual. Queria impressionar, para mostrar que eu canto, ou para não ficar feio, sabe? Mas aí não dava certo. Sim. Primeiro porque Deus não habita onde a gente acha que tem. Isso aí, competição. Não tem como se posicionar numa relação assim, num posicionamento assim, né? Porque a gente compreende que a glória é de Deus, o louvor é para Deus. E quando a gente entra nesse período de competição, a glória de Deus se vai e a gente fica ali sozinho e ainda passa vergonha, né? Exatamente. A gente passa vergonha. Glória a Deus. Exatamente. Me fala então da transição, porque eu vou nos 10 minutos finais. Eu quero que você ministre uma palavra, ora, profetiza. Vamos deixar uma oração profética aqui para as pessoas, gravada, para as pessoas acessarem o louvor. Então eu quero que você me fale. A questão do casamento foi tranquilo? Foi, glória a Deus. Foi uma benção, uma história linda. É mesmo. Eu vi que é linda mesmo, pelo seu... No gaguejou, orou muito, meu marido. Sério? Foi a sua primeira namorada, assim, depois Não. Na verdade, a minha família já conhecia ele. Né? E aí a gente se conheceu, começou a conversar e depois eu não quis mais nada. Aí ele ficou deprê, tadinho. Mas aí foi um período de oração, foi pro vale, foi pro monte, para Deus dar a vaza, né? Para abençoar. Aí, de um tempo, ele orou para que Deus me apresentasse ou mudasse meu sentimento por ele, porque eu não tinha sentimento por ele, não. E ele queria casar comigo, né? Uau. E aí ele fez um propósito, ele fala isso até hoje, com um sorriso aqui, né? Ai, que lindo! E aí Deus mudou meu sentimento, assim, da hora do nada. Eu conversando com ele e Deus uniu a gente. Assim, hoje, se você colocar eu e ele me ajuda muito, muito, sabe? Ele não é uma pessoa... pregadores, né? Sim. Tem muita gente aí que canta e prega, tem aquele ministério, né? Só que eu entendi que o ministério começa dentro de casa. Sim. Não é em cima do altar, né? Sim. Então, se você não tiver uma base dentro da sua casa, o ministério não vai ficar de pé. Certo. E eu, Isabela, já vai até um segredo aí para alguém que canta, para alguém que ministra, porque eu tinha um pensamento assim, não... Se for para mim casar, tem que ser uma pessoa
né, que seja fervorosa. Mesmo patamar. Não, mas como eu disse, cada um tem a sua identidade. Sim. Ele é uma pessoa intercessor, ele me ajuda. Ele, tudo que eu for fazer, ele tá ali me apoiando, ora, ele paga preço junto comigo, não mede esforço para nada. Esse é um homem de Deus que Deus quer para você. É o que a Bíblia diz, que o homem que ama a sua esposa dá a vida por ela. E não é sobre status, é sobre ser o suporte para essa mulher. É ser uma verdade ali. Exatamente. Então, se hoje eu sou o que sou, claro que é por causa dele também, porque ele abraça o mundo para poder me ajudar, né? O meu ministério me apoia, sabe? Ele sempre está nos bastidores, as pessoas sempre vão ver ele bem no cantinho dele, mas ele está ali na intercessão, me ajudando muito, e muito, isso muito. te dá força para você ser você, porque o ministério tem os seus desafios, né? É carro que quebra, é o financeiro. E ele, querendo ou não, ele quando eu tô assim para baixo, ele vem... Ô filho, como é que é? Você duvida do poder de Deus? Sabe aquela pessoa libera uma palavra para me colocar de pé, para me incentivar. E ele fala, Isabela, você tá muito parada. E inclusive essa situação de eu estar divulgando agora no meu Instagram, tá mais ativa, isso aí é ele que tá atrás de mim falando, filha, vambora, você tá muito parada. Isso aí. Agora você vai falar da transição, já pode abrir a Bíblia. Nós temos aqui 15 minutos finais, vou deixar para você, não vou falar nada. Ministra, libera uma palavra profética e deixa Deus te usar aí conforme você quiser. Eu estou aqui só ouvindo e me deliciando do que eu estou recebendo aqui nessa noite. Fica à vontade, 15 minutos para você. A transição tanto no louvor, né, da voz, obviamente, e também teve uma transição da ministração, porque eu sempre louvei, mas aí Deus falou que ia mudar a minha voz e também ia me direcionar para a palavra. Hoje, pela graça do Senhor, eu tenho mais agenda pregando do que cantando, né? Uau. Eu prego mais, agora eu prego. E junto o útil com o agradável, a gente vai louvando e pregando. Mas assim, sempre cantei e Deus falou, vou te levar na palavra. Aonde o louvor não te possibilitou entrar, a minha palavra vai te fazer ter acesso. Então, eu já preguei em congressos, né? Esse período de comparação, porque no cartaz tinha gente de nome e eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui? E Deus falou que ia me levar e tem levado através da palavra. Hoje eu ministro, porque não é fácil, mas eu decidi ser um profeta dentro do meu vale, sabe? Transicionar, porque a mão do Senhor. Sim, é muito importante as pessoas entenderem também esse processo. Eu quero que você entenda. Sim. Ela iniciou como adoradora, como levita. Então, começar é um ponto de partida, mas na jornada você vai se transformando. Nunca é um ponto definitivo. Eu sou cantor, vou finalizar minha carreira como cantor. Você vai transformando no decorrer da sua trajetória. Manda eu calar a boca, por favor. Não, pode falar, tu amor. Lê o texto aí, deixa Deus te usar, porque nós temos poucos minutos. O texto aqui... E eu quero receber muito, eu estou recebendo muito aqui de você hoje. Que coisa linda. E vou liberar uma palavra para você. Eu creio. A sua vinda aqui não foi assim, um acaso. Amém. O fato daquele convite que você me fez foi Deus preparando esse momento para você estar aqui. Eu creio. Mas você pode ter certeza que é muito mais além do que você tem idealizado. Você tem colocado um pensamento, você já tem escrito os teus sonhos. Sim. Você está muito no seu secreto agora. Você está muito assim, apesar de estar fazendo os vídeos, tudo que você está fazendo, mas você está no secreto. E coisas que você não está nem compartilhando com o teu esposo, nem com a sua mãe. Você está colocando palavras-chave, pontos-chave. Assim, eu vejo uma chavinha nas tuas mãos. Não vou dizer o que é essa chave, mas uma chavinha, um livro, e ali tudo sendo preparado para você. Porque cada vez que você vai para o secreto e coloca-se diante de Deus, ali está posicionado os céus, desce no teu lugar secreto, para ouvir a tua oração e levar e preparar o cenário para aquilo que Ele tem liberado na sua vida. Eu não vejo você por muito tempo aqui na região dos Lagos. Peço a você que já tire o seu passaporte. Amém, está nesse processo. Tá. Tira o seu passaporte, porque Deus vai te levar para outros países. Quero dizer para a mamãe, se prepara, começa a se despedir da Isabela. Eu sei que agora ela está sendo o seu braço direito, mas agora começa a preparar o seu coração, porque Deus vai levantar outras pessoas para te ajudar. Você em nenhum momento vai ficar só, porque Ele vai levantar outras pessoas. Ele já está preparando uma equipe para estar
está ao seu lado, para que você possa dizer para Isabela, pode ir, minha filha, que agora eu dou conta. E não é para amanhã não, está muito rápido, aí você vai se surpreender quando isso acontecer, para Isabela aí viver o que você tem que viver. Agora Deus te criou por um tempo, para você estar vivendo isso com a sua mãe, e por causa do que você escolheu viver, Ele vai te honrar em dupla honra. Se prepare. Jesus, eu creio. Glória a Deus. É profético. Oh, glória. Quantos minutos nós temos? Libera a palavra, Isabela. A palavra que está mexendo no meu coração é Ezequiel 37, né? Aleluia. Vale de ossos secos. Uau. Eu decidi ser profeta dentro do meu vale e acho. não osso. Orevacho de Récia. É a gente que decide, é decisão. Esse podcast é o podcast da decisão. Exatamente. Porque eu decido ser profeta no meu vale. Ezequiel decidiu, porque ele entendeu a mão do Senhor que me levou para esse cenário de dor, esse cenário de escassez, esse cenário improvável, esse cenário de sofrimento. Sim. E aí o Senhor pergunta para ele, Ezequiel, tem possibilidade desses ossos voltar à vida? Senhor, tu sabe. Então profetiza. Uau. Profetizar na vida do outro é fácil, mas profetizar no nosso vale que é o desafio. E Deus está dizendo, nesse vale que o Senhor te levou, não é para a morte, mas é para você profetizar. Porque quando você profetizar como Ele ordenou, olha o que vai dar o versículo, dizer o versículo 7. Então, profetizei como me deu ordem, e houve ruído quando eu profetizei, e eis que fez um reboliço, e os ossos se juntaram, ossos com os ossos. É Deus dizendo, quando a gente profetiza no vale, tem reboliço santo, é ossos voltando para o seu devido lugar, é tudo se ajeitando, é o Espírito vindo do quatro cantos do vento, e o Espírito vindo, colocando o que está morto de pé, e o nome do Senhor glorificado. Aleluia. Então profetiza, abre essa boca, onde você estiver, dentro da sua casa, dentro do teu quarto, onde estiver você agora, seja profeta dentro desse vale, porque Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Você não é osso, você é profeta. Uau. Amém? Uau. Assim como o filho pródigo, enquanto ele estava ali desejando se alimentar daquilo que não era da sua natureza, ele disse, levantar-me-ei e irei ter com glória a Deus. Eu digo a você, esse lugar não é o seu lugar. O que o Senhor liberou para você é uma terra que emana leite e mel. E você pensa, como eu vou me levantar? Eu estou aqui, de mãos estendidas para você, segurando nas suas mãos para te dizer, você pode sair desse lugar e se colocar de pé como aquele paralítico que estava sob João, dizendo, levanta, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo, levanta e ouro. Levanta e anda. O teu sofrimento acaba aqui agora. Acabou. Seja livre, seja transformado. Apenas decida. Hoje não vai ser mais a mesma vida. Eu voltar-me-ei para o meu lugar da promessa. Glória Isabela finaliza com louvor e uma oração. Você tem que voltar, Senhor. Você sabe, né? Você sabe que você vai ter que voltar. Eu vou voltar no nome de Jesus. Vou finalizar aqui com um hino que marcou também a minha história, que é o hino da Cassiane, hino da vitória. Vou cantar só o corinho, o coro, né? Quando estiver frente ao mar e não poderá atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Amém. Nós vamos orar por você agora, Isabela. Libera essa palavra profética, já que estamos sobre o vale. Preste bastante atenção. O vale é o improvável. Era ossos sequíssimos. Sabe aquela situação que você olha e diz, não tem saída? Não tem mais jeito. Não tem jeito, não tem o que fazer. Então o Senhor diz, posso fazer reviver esses ossos? Ele diz, tu sabes. Então o Senhor diz, declare. Então o segredo hoje é declarar. Não é sobre palavra positiva, é sobre o poder da palavra. O Senhor disse em Gênesis 1,
1 e o versículo 2. Haja luz e houve luz. A nossa palavra, ela tem poder de destruir e construir. Use a palavra para construir. Declare sobre o teu problema. Acabou. Eu decido ter vida. Eu decido prosperar. Eu decido ter um casamento próspero. Eu decido ter saúde. Eu decido ter minha casa própria, o meu carro, a minha profissão, prosperar, crescer. Eu decido viajar. Eu decido viver a vida dos meus sonhos. Decida, porque você merece. Vamos orar e profetizar, Isabela. Amém. Deixa eu liberar aí essa palavra. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Pode orar? Pode, tem liberdade. Ó Senhor, nós te agradecemos. Aleluia. Te glorificamos, porque podemos, ó Deus, sentir a tua presença aqui neste lugar. Aleluia. Em tudo que foi dito e falado, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo e recebendo aonde está, que a palavra rema venha adentrar neste quarto escuro, dentro desta casa. Oh Espírito Santo, aonde estiver esta mulher, dentro de um carro, eu não sei, mas que esta palavra que é viva e eficaz venha encontrar esta alma que está abatida, esta alma que está entristecida, cheio de questionamentos, cheio dos porquês. Aleluia. E porque entende, Senhor, que está num processo e talvez até se pergunta, Senhor, eu vou somente até aqui? Aleluia. Senhor, será que eu não vou viver as tuas promessas? Aleluia. Mas a tua palavra diz que o Senhor não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou que vai fazer, o Senhor vai cumprir. O Senhor vai levantar este homem que talvez parou no meio do caminho, porque é uma verdade que eu trago na minha vida, que o escolhido não tem escolha. E talvez alguém se questionou, parou por causa das circunstâncias, não aguentou a pressão do vale, mas o Senhor levante ela agora onde ela estiver, levante ela e faça ela entender que sem a tua presença ela não chegará a lugar nenhum. Ó Espírito, visite agora este homem e esta mulher, repreenda, Jesus, todo pensamento, toda falta de alegria, toda, Senhor, o passado que ele venha se destravar daquilo que o diabo tem tentado paralisar por causa do que ele viveu, por causa daquela viveu, porque o Senhor já liberou. Eis que faço uma coisa nova. Aleluia. Oh, meu Deus, eu creio, Senhor Deus, que chegará um novo tempo para esta casa. O Senhor vai fazer crescer, progredir, avançar. Vão tentar entender o que o Senhor fez, mas foi a tua mão, Senhor, que colocou tudo no seu devido lugar. Eu oro profetizando através de tudo que foi dito aqui nessa noite, crendo na vitória, e que através desta live haverá resposta de oração. Eu creio no nome de Jesus. Amém. Jesus, eu quero abençoar este estúdio. Oh, Senhor. Eu quero abençoar a vida do João, da sua mãe, dos seus avós, da sua vida profissional. Aleluia. Eu quero, Senhor, pedir por tudo aquilo que envolve a administração deste espaço, tudo que envolve, tudo aquilo que precisa ser solucionado. Jesus, eu não pisei aqui à toa. O Senhor me permitiu pisar nesse estúdio. Então, Deus, aonde está travado, venha destravar. Seja um ambiente, Pai, de muita paz, prosperidade, harmonia. Jesus, eu quero declarar uma nova estação, um novo tempo. Tudo aquilo que está desalinhado, venha alinhar. Haja alegria. Eu abençoo a vida do João, Pai. Que tudo que ele deseja no seu coração possa se tornar realidade. A minha filha que está sempre comigo, a Liz, Senhor, que o Senhor me confiou, consagro a cada convidado. Eu ministro a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui até agora nesse podcast profético. Olha! Podcast profético transformando-se com Paulo Alessandra. Muito obrigado. Pode se despedir também, Isabela. Muito obrigado. Vai ficar salvo no YouTube, então você pode mandar para os teus amigos esse momento profético. E todas as segundas-feiras estamos aqui às 8 horas da noite com convidados contando a sua história de transformação, porque o meu objetivo aqui
é que através das histórias você possa se despertar. Porque enquanto você está sentado nesse sofá aí, você pensa que o problema só está com você. Mas as mesmas tribulações acontecem com todos. Então, se a Paula superou, se a Isabela superou, se os outros convidados superaram, então você também supera. Então, até a próxima segunda-feira. Pode se despedir, Isabela. Até a próxima segunda. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. É uma honra. Eu tô igual a Jó. Antes eu ouvia Deus, somente ouvi falar. Hoje meus olhos te veem. A mesma coisa acerca de você. Só ouvia de ouvir falar. Agora eu tenho aqui. É uma honra poder estar aqui. Quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, agradecer pela minha mãezinha que tá ali me ouvindo e também o pessoal da minha igreja, Igreja Evangélica Missão da Última Hora. Tá ouvindo? Deus abençoe essa igreja que eu amo. Glória a Deus. Olha só, vocês me convidam de novo que eu quero voltar lá. Eu tô com saudade. Não, e eu falei pro meu filho que eu ia falar o nome dele aqui, ó. Filho, mamãe te ama, tá bom? Quero mandar um beijo pro meu esposo, pra minha irmã Estela que tá assistindo, todo mundo, gente. Todo mundo. Então, compartilhe sabendo que as programações aqui ficam gravadas no YouTube, não esqueça. Psicoterapeuta Paula Alessandra, se inscreva lá, porque a linguagem é diferente no Instagram. No Instagram me segue. O YouTube se inscreva. Então, se inscreva no canal e fica por dentro por tudo que está acontecendo aqui. Muito obrigada a todos. Beijos.